Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar um pouco sobre essa confirmação realmente da lesão do Diego. Ontem ele se lesionou na partida contra o Cuiabá, inclusive o pós-jogo está aqui no canal, dá para entender um pouquinho. E um problema, inclusive, né, que foi questionado muito sobre aquela saída do João Gomes e tal. Então o pós-jogo já está aqui no canal, depois você dá uma passadinha, você que ainda não conferiu, confere lá. Vamos falar então sobre esse quebra-cabeça, né? Por quê? Quando sai o Diego, vai entrar alguma outra peça, a gente vai entender qual pode ser essa modificação. Inclusive, eu quero nos comentários vocês escrevam qual seria, né, a substituição que vocês fariam, qual vocês sugeririam, qual vocês acham mais adequado. Por quê, gente? Tem uma peça que é importante, que é o William Arão. O William Arão ele também está ausente no jogo contra o Defensa e Justiça, né? Então ele também não vai jogar esse jogo de ida no próximo dia 14 de julho. E ele pode ser uma peça-chave quando a gente imagina e pensa nesse quebra-cabeça. Vou trazer aqui a questão da prancheta. Deixa eu só ler aqui, como eu não sou aqueles jornalistas que não sabe nada de medicina, mas finge que saber. Então eu uso mesmo a cola porque eu não quero ler e falar bobagem. Não sei sobre medicina, porque no jornalismo a gente não aprende nada sobre medicina, tá? Esses caras que gostam de falar de orelhada, eu inclusive sou contra. Então vamos ler aqui e ler realmente de quem sabe, né? O boletim médico do Flamengo diz, né, que o Diego teve uma entorse com estiramento dos ligamentos do tornozelo e também um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O tratamento, né, ele é aconselhado com tratamento fisioterápico e sem a necessidade de cirurgia. Essa, no caso, é uma boa notícia, né? E não tem prazo, pessoal, porque o Flamengo, ele já tem uma forma de trabalhar. O Dr. Tanuri, ele não dá prazos. Ele não dá prazos para não criar uma falsa expectativa ao atleta e nenhuma expectativa para o torcedor para depois cobrar o departamento médico, até mesmo nós jornalistas. Então é natural, tá? Não precisa da gente ficar tão preocupado assim, poxa, não tem um prazo, então é natural que não tenha esse prazo. E prazos que são estipulados, eles são simplesmente estipulados, chutados, porque como eu falo, o jornalismo não tem a matéria de medicina, então a gente não entende nada sobre isso, beleza? Mas eu reconheço que a gente não entende nada. Vamos lá, rapaziada, o que a gente entende um pouquinho mais é sobre tática, então vamos falar um pouquinho de tática desse jogador que vai entrar no lugar do Diego. Como eu trago aqui para vocês, aqui com a ajuda da nossa prancheta. O Diego, ele tem a tarefa de ser o primeiro homem na frente da última linha. Qual jogador como cabeça de área o Flamengo tem? Como cabeça de área no elenco, tá? Seguindo as características. É o Hugo Moura, inclusive que jogou ontem no lugar do Diego, né? Fazendo a função e na posição do Diego. O Flamengo tem o Pires da Mota, que tá lá no Paraguai e tal, mas pode ser que retorne. Desses dois jogadores, para fazer a primeira função. Um outro jogador que tem para fazer essa função, que é o volante, é o William Arão. Mas para isso precisaria, né, do William Arão sair da defesa e ir para o primeiro homem do meio-campo. Como um segundo homem do meio-campo, o Flamengo tem o João Gomes, que está nessa sequência, e tem o Thiago Maia, que está retornando. O Thiago Maia também pode trabalhar como primeiro volante? Óbvio que pode trabalhar como primeiro volante. Mas eu não sei se hoje ele estaria apto, inclusive, para conseguir substituir o Diego e jogar a sequência da partida. É evidente que não, porque inclusive o próprio departamento médico do Flamengo, uma vez que a gente estava até falando dele, né, o Dr. Tanuri falou que ele vai ter um retorno gradual. Pois bem, então vamos entender que o Flamengo precisa de um primeiro volante. O segundo seria o João Gomes, possivelmente até esse retorno, né? Está nesse período de maturação, esse retorno do Thiago Maia. Possivelmente o João Gomes e o Thiago Maia vão disputar essa posição de segundo homem do meio campo. O que me parece, na minha opinião, tá? E aqui eu enfatizo quando é minha opinião mesmo. Na minha interpretação, a pessoa tem uma opinião diferente e tal. O mais simples, o mais óbvio, o mais lógico, me parece ser o William Arão como primeiro homem do meio campo, e aí você coloca o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. Como é feita essa saída de bola? Abre o Gustavo Henrique, abre o Rodrigo Caio e o William Arão faz a saída lavoupiana que ele vai jogar entre os defensores, aquilo que fazia, por exemplo, o Flamengo de 2019, né? Antes até mesmo do Flamengo fazer essa mudança, o Rogério sempre utilizava o William Arão fazendo essa saída. Me parece mais lógico, mais simples, né? Se você não tem o Diego, você trabalha com o William Arão, que é o primeiro volante. Ele não pode ser descartado como primeiro volante. Inclusive, algumas pessoas consideram ele melhor como um primeiro volante do que propriamente como zagueiro, né? Mas enfim, essa me parece ser a tarefa mais fácil, porque você tem o João Gomes como segundo homem do meio-campo. Se ele não aguentar, se o João Gomes anda muito cansado, tira o João Gomes, coloca o Thiago Maia, até o Thiago Maia, né, se desenvolver e tal, melhorar. E aí depois você pode tentar fazer um João Gomes e um Thiago Maia, dependendo do adversário, dependendo do jogo, por que não? Mas isso me parece bem claro. O que não poderá acontecer, melhor dizendo, no jogo contra o Defensa e Justiça, do próximo dia 14. Por isso que esse dia 14 ele acaba sendo um pouquinho mais complicado. Por quê? No dia 14 não tem o William Arão. Tampouco como zagueiro, também não como volante. Ele está suspenso. Então a defesa do Flamengo, no jogo contra o Defensa e Justiça, já vai ser feita com o Rodrigo Caio e com o Gustavo Henrique. Esse primeiro homem do meio-campo possivelmente não será o João Gomes.
apesar do Rogério Ceni já ter utilizado o João Gomes como o primeiro homem do meio-campo, fazendo esse papel nessa função do Diego, o Rogério Ceni já externou que não vê o João Gomes sendo o primeiro homem de meio-campo, vê até com características do segundo homem e tal. Tampouco será o Thiago Maia, porque o jogo é daqui a pouco. Então a gente fala, pegando até, inclusive, depoimentos médicos, o retorno é gradual, vai ficar jogo sim, jogo fora, não aguentaria 90 minutos. Então, possivelmente, contra a equipe do Defensa e Justiça será, então, o Hugo Moura. Possivelmente, né? Dá pra gente imaginar aqui um Hugo Moura, e aí aquela mesma questão, o João Gomes ou até mesmo o Thiago Maia. Pela questão do Diego não ter um prazo, então a gente pode estar falando de 3, 4 semanas, 5 semanas, a gente não sabe. Eu acredito que a gente possa ver mais pra frente, e aí não estamos falando do próximo jogo contra o Defensa e Justiça, estamos falando até mesmo do jogo de volta. O Willian então volta pra zaga, já que o Rogério Ceni tem essa predileção pelo Willian na zaga com o Rodrigo Caio, mas você ter Thiago Maia e João Gomes. Aí você tem uma dupla de meio campo com muito dinamismo, uma dupla de meio-campistas que conseguem marcar por zona, uma dupla de meio campo que tem um bom 1 contra 1 e tem aquele famoso pé de ferro, né, que a gente também fala bastante. Com isso você daria mais liberdade para o Arrascaeta, volta logo, Arrascaeta perde para a Colômbia e volta logo, você dá mais liberdade até mesmo para o Everton Ribeiro. Talvez essa dupla ela possa se encaixar e possa dar certo. E o Willian, como seria no período da saída de bola? A mesma coisa está acontecendo agora, pessoal. A saída de bola é feita com o Willian Arão, com o Rodrigo Caio, com o Felipe Luiz e ambos os jogadores trabalhando naquele 3+2. Né? Ninguém trabalhando de costas como um homem, um volante. É 3+2, como até mesmo o Flamengo já faz. Então não mudaria tanto. A curto prazo, eu acredito que poderia passar o Willian Arão para ser o primeiro homem do meio campo. É um cara que faz o balanço, um cara que faz o jogo horizontal. Ele trabalhava assim, o Willian Arão é um volante, né? Está improvisado na defesa. E aí você solta um pouco mais o João Gomes ou o Thiago Maia, uma vez que, pelo que parece, vai indicar, vai ser um ou outro. E mais para frente, né, dependendo até desse retorno do Diego, você pode colocar então volta com o Willian Arão para defesa e aí você trabalha com o João Gomes e com o Thiago Maia. Eu acho que pode combinar, eu acho que pode acabar dando certo, né? Através de um problema, em aspas, de uma fatalidade, né, que acontece ali com o Diego, uma lesão, o Flamengo pode encontrar o meio-campo. Isso também pode acontecer. Me preocupa na questão do próximo jogo da Libertadores, no dia 14, por não ter o Willian Arão e ele pode ser uma peça importante, então talvez seja o Hugo Moura, que está um passo atrás sim, na questão técnica, ele tem algumas dificuldades ainda, mas possivelmente será ele por todas as suas características. Beleza, galera? Então a gente vai acompanhando, desde já desejar uma ótima, mais uma vez pronta recuperação ao Diego, mas ele é um cara resiliente, persistente, daqui a pouco bem profissional também, daqui a pouco ele já está retornando, mas no final de uma carreira passar por lesões tão complicadas, não é fácil. Mas então lá, força aí pro Diego e que o Flamengo agora siga um novo caminho, possa encontrar até um meio campo mais combativo, né, e até mesmo mais competente. Por que não? O Flamengo pode ganhar um pouquinho mais de competitividade em um período sem bola com o Thiago Maia e João Gomes quando eles atingirem um nível de atuação alto. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Deixem um like, se inscrevam no canal. A gente vai se vendo. Tchau, tchau.